Oi, seja bem-vindo. Obrigado por ter clicado. É muito importante para você. Para mim também, eu fico feliz, sabe? Porque quando nós estamos num planeta como esse, por nossa necessidade, pois é isso mesmo, por nossa necessidade, porque algo de muito belo Deus criou. Chama-se você, sua vida, a minha vida. Então a mim importa, a você importa estudar-se para evitar sofrimentos, para você viajar melhor aqui neste sistema que nós estamos. Não só o sistema solar, né? Porque nós estamos numa galáxia que tem irmãs, outras trilhões e trilhões de galáxias. Nosso Pai, que fez você, que é uma maravilha, a mim também, indestrutível, somos. Então é muito importante que você se interesse por você, ficamos felizes. E nós vamos estudar mais um pouco do livro Céu e Inferno, não é? Que vocês já vêm nos acompanhando. Nós pedimos a vocês que, possível, vocês dêem um like, se puder, comente, envie para outras pessoas, que também tem muita gente precisando. Oh, meu Deus! Ver essas pessoas aqui na Terra, esses efeitos, essas pessoas com esses problemas, essas mutilações, problemas cancerígenos, cegueira, tetraplegia e aí tantas coisas, não me faz nem um pouquinho contente. Nós temos que ajudar essas pessoas a evitarem isso. Então vamos estudar? Vou botar o livro para vocês aí, tá bom? Já está com você. Ok, então nós vamos continuar estudando o Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é exatamente esse aqui, né? Tá aqui, ó. Livro Céu, vou fazer assim, fica melhorzinho. Livro Céu e Inferno. Ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, tá? Então, aqui tem um capítulo, que é o capítulo 7º, se você quiser procurar em outro livro, tá? Em outro site. O capítulo trata desse assunto, as penas futuras segundo o Espiritismo. Lembrando que a doutrina é dos espíritos, então, por isso que é as penas futuras segundo o Espiritismo. Os espíritos, não é Hipólito Leão Denis Rivail, chamado Allan Kardec. Não. Foram os espíritos que trouxeram essas mensagens para nós, mostrando como é que age nosso Pai, como é que são as leis para que nós fiquemos espertos. O assunto de hoje é o Código Penal da Vida Futura, ok? Então, nós vamos... O número 13, Código Penal da Vida Futura, nós já vimos o 12º, tá aí no vídeo, o 11º também nós já vimos, e hoje é esse 13, são 3 parágrafos rapidinhos, tá? Então, tem paciência, por favor, tem paciência para você mesmo, é muito importante para você, porque, infelizmente, nós somos testados todos os dias. Quer dizer, infelizmente não, felizmente, isso é importante, nós temos que crescer, nós temos que provar, nós temos que aprender. E é muito bom sabendo como fazer, é a melhor coisa. Então, nós com certeza vamos fazer uma base melhor, e aí vamos construir a nossa morada, a nossa casa, corretamente no mundo espiritual. Estamos aqui para o mundo espiritual, não é o inverso. Nós estamos aqui para o sexto sentido, ou seja, vermos os espíritos que estão depois da morte. Coisa que vai acontecer com você e comigo, com qualquer um, tá certo? Então nós não vamos morrer, nós vamos só estar no mundo espiritual. Então nós estamos aqui para vermos com o nosso sexto sentido, tá certo? Com a visão, a segunda visão, todo mundo já viu falar, né? A Índia bota muito aquele pontinho amarelinho, azulzinho, sei lá, no meio da testa, é aquela segunda visão, é o sexto sentido. Agora essa ciência vai funcionar muito mesmo, tá? Pois bem, número 13, vamos lá. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Olha, não tem quem determine.
Deus não determina o tempo. Vamos ver como é que é isso. O que Deus exige para pôr um fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Uau! Certo? Vamos falar um pouquinho disso aqui. A gente podia já ir para esse outro parágrafo aqui, mas isso é importante, não é? Então eu vou voltar aqui para vocês, a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Ok? Então, estou aí com vocês. Veja só, vou reler aqui para mim, que a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. A duração, ela pode durar uma eternidade segundo a vontade do espírito. Veja que só. Veja que negócio sério. Ou seja, não tem uma duração. Aqui na nossa terra, nós fazemos assim, 15 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos, dependendo do problema, né? A punição, o castigo. Nas leis divinas, existe a punição, existe o castigo. As leis divinas, elas já foram criadas antes de nós. Então, se nós infringirmos alguma dessas aí, vamos ter que pagar. Vamos ter que expiar. Vamos ter que nos arrepender sinceramente e vamos ter que reparar. Deus nos ama. Ele não tem nada contra nenhum dos seus filhos, mas as leis já existem. Então nós temos que obedecer. Não é um mundo, não é uma terra de ninguém, entenderam? No mundo espiritual, por exemplo, os espíritos desencarnados, eles não vão para qualquer planeta, para qualquer galáxia. Eles têm suas limitações, porque não tem evolução para ir para mais longe. Quanto mais evolução, mais o espírito vai longe. Entendeu? Quanto mais inferior, mais ele limita-se. Interessante. Deus assim age conosco e precisamos de compreendê-lo. Por quê? Porque essa duração presuporia, por exemplo, a pessoa que foi condenada, passar, digamos, aqui para nós, 10 anos. A pessoa se arrependeu, se refez, se retratou, um bom comportamento, tudo certinho. Mas tem mais anos para ela pagar. Não pode sair dali porque está na lei. Então é um tipo de punição injusta. Também, por outro lado, é possível ver que para aquele que foi preso aqui na Terra, estamos falando aqui na visão nossa, tá? Aqui material. Você tem alguém que foi preso. Lá na prisão, ele não melhorou, ele não tratou de se melhorar. Tá? Ele está revoltado, provavelmente até cometa alguns crimes lá mesmo. Quando for solto, ele vem pior. Então Deus não age como a gente age aqui. Ele verifica, como está no texto, vamos ler aqui de novo para vocês. Ele diz assim: nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra nenhum de nós. Nenhuma. Então, o que significa? O que significa é que temos que abrir os olhos. Porque parece que esse sofrimento pode ser eterno, né? Concorda? Ele parece que tem um aspecto, um cheirinho de eternidade. Como é que eu vou sair dos meus erros? Você ou outrem. Aí depois tem assim dizendo: o que Deus exige para pôr um fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério, um aperfeiçoamento efetivo, um aperfeiçoamento que te traga de volta para o bem, que me traga de volta para o bem, que nos traga de volta para fazermos o bem uns aos outros. Ah, então é assim, é? Então se eu não me aperfeiçoar, então parece que eu vou ficar sofrendo. Parece um sentido de eternidade, né? Ou seja, eu
sou o árbitro, sou eu que defino se eu vou melhorar ou não. Se eu não melhorar, mais difícil vai ficar para mim. Quanto mais eu prorrogar isso, provavelmente eu vou entrar na revolta ou qualquer um outro. Ele vai mais e mais se atolar, arrumar problema para si. Ok? Aí Deus diz, olha, tem que haver esse aperfeiçoamento sério. Não é brincadeira. É dizer, eu quero e eu vou. E tem que ser efetivo. Tem que ser de uma forma em que você não pode, nem eu, lógico, né? Vou até colocar aqui. Tem que ser de uma forma real, verdadeira esse aperfeiçoamento. Essa parte efetiva, tá? Não tem como enganar Deus, não. Nós não vamos conseguir enganar Deus nunca, né? E um retorno sincero ao bem. Pronto. Ok? Vamos passar aqui, vamos continuar a leitura. Aí ele diz assim, o Espírito é assim sempre o árbitro do seu próprio destino. Uau! Olha só, do seu próprio destino, ele é o árbitro. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Meu Deus do céu. Veja como Deus age conosco, meus irmãos. Tem muita gente achando aqui que, por exemplo, um cara que abusou de jovens, de criança, vamos assim, né? As coisas bem chocantes assim, mas sem detalhes, lógico. Aí ela pega 30 anos de cadeia. Ele acredita, tem muita gente aqui que está indo preso 30 anos e depois que ele morrer, ele não vai viver o inferno dele, não. Porque o inferno é estado de consciência, nós falamos antes, lembra disso? Quem não viu, veja o vídeo anterior a esse. O inferno é um estado de consciência, é algo que lhe corrói dentro da sua cabeça, pai, dentro de você. Enquanto nós estamos aqui encarnados, o espírito, ele habita ou o coração, a região do coração, que são as pessoas que têm bons sentimentos, pessoas que têm compaixão, empatia, ajuda. E muitos que estão no cérebro são cientistas, gostam de cálculo, gostam de estudo, matemática, física, química, essas coisas. Pensadores, sabe? Idealistas. E por aí vão. Ok? Pois bem. Aí tem pessoas que vão presas, acham que passou 30 anos, quando ela morrer já pagou a dívida dela. Não pagou a dívida dela. Porque o que nós acabamos de ler é ela que tem que apagar a dívida dela. Apagar. Ela tem que resolver esse problema. Lembra disso? Está no texto. Ele é o próprio árbitro. Então, como falamos no vídeo anterior, o juiz que dá o cartão amarelo ao jogador. Não tem juiz para você, não. Fazer assim, ó, amarelo para você, Valtécio. Amarelo para você, Olívia. Amarelo para você, Patrícia. Vermelho para você, Pedro. Para João, um amarelo. Não. É você que vai se condenar. Ou vai se absorver. Alguém pode dizer assim, então eu vou me absolver. Vai não. Você só pode fazer isso. Olha, é algo que Deus criou maravilhoso chamado consciência. Desculpe. Isso é tão sério que para você lutar contra o remorso é difícil, não é fácil. Muito difícil. Uma pessoa, meu Deus do céu, é muito difícil. Maria, é muito difícil. Uma pessoa que espanca a mãe, que espanca o pai, meu Deus do céu. Uma pessoa que não tem controle, revoltada por aí, como nos Estados Unidos e outros países também. Pega uma metralhadora e sai matando no cinema. Coitado desses aí. A consciência deles são leis divinas, vão rasgá-lo por dentro.
E ele vai ter necessidade de resolver esse problema. E não tem como ele próprio... Porque olha, o sofrimento no mundo espiritual, os espíritos dizem, está na codificação, os espíritos dizem que aqui não tem nada parecido. Mostramos as costas de Mussolini, lembra disso? Aquelas feridas, o fogo selvagem. A ciência, o hospital que naquela época trabalhava isso, na época de Chico Xavier ali, eles pararam de investir, que gastava muito e não tinha solução, porque não tem mesmo não solução. Olha, existem tantos problemas nossos aqui de ordem patológica que não tem solução, porque são leis divinas que vão lá e dá um chega no corpo do cara e o cara não tem nem para onde se mexer. Eu tenho um jovem aqui de 8 anos. O menino é perfeito, não é meu filho, sabe? É um irmão em Deus. Eu vou à casa dele ajudar. O menininho, se você coloca... Pega uma almofada, você coloca essa almofada no chão. Ela não vai para canto nenhum, não é? É ele. Agora você olha para os pés dele, você olha para os braços, os membros, os olhos. Lindo menino. Cabelo, tudo perfeito. Não tem aquela perninha murchinha, o bracinho murchinho ou duro. O problema está aqui dentro, ó. Alguma coisa que foi bloqueada, a lei divina. E depois foi me revelado o que foi que ele fez. Não foi coisas boas. Entenderam? Aí ele trata-se de que forma? Ele vem para cá num acordo de aperfeiçoar-se. De aperfeiçoar-se, como está no texto. Como ele disse aqui, ó. O espírito é assim sempre o árbitro do seu próprio destino. Lembra disso. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal. Ele resolveu reencarnar. Então, quando se resolve encarnar, você já está querendo se retratar com as leis divinas. Tá? Aí ele pode aliviar. Primeiro é o seguinte, nesse caso desse jovem, ele pode aliviar a sua situação, ou ele pode abreviar, certo? Então, por exemplo, ele tem crises. Ele tem crises. Como se quisesse perder o ar, sabe? Tem que ter aquelas bombas de oxigênio motorizada. Às vezes ele é levado para o hospital e passa uma semana ou menos de uma semana para se refazer. Os médicos deram a ele alta. Então, meu amigo, ele é o árbitro de si próprio. Agora, eu vou perguntar aqui para você uma coisa. Você olha para você agora, olha para ti. Para ti. Tu tem uns braços, os membros superiores. Tem tuas pernas. Tu consegue andar. Tu dança um forrozinho. Sei lá, um brega. Como já falamos. Um rock. Então, cara, conserva isso. De que forma eu vou conservar isso, Valtécio? Procura não fazer o mal, rapaz. Procura não fazer o mal, porque depois tu mesmo vai ser o teu próprio árbitro. Tu vai te punir. Eu vou me punir. Então, nós temos que estar atentos. As pessoas pensam que estão aqui na Terra para brincadeira. Plim, plim. Enquanto não morre, bora se divertir, né? Não é. Olha, Deus nos deu tudo que tem aqui de graça. Tudo. De graça, sem nos cobrar um centavozinho. Além dele nos dar a vida, ele nos deu tudo de graça. A vida, essa que é maravilhosa. Veja, você é eterno, você não morre. Só o corpo morre, cara. Ô, minha amiga. Então você não morre. O que é que você vai fazer? Vai encontrar-se viva. Deus te dá tudo aqui de graça. Aí os homens, nós é que somos egoístas, que vamos descobrindo as coisas, vamos inventando e cobramos X por um talher, X por pratos, X por garrafas, por copos, não é assim? E aí vamos iludidos nessa viagem aqui, enquanto o planeta está girando, o Sol também está girando, não está parado, até chegar o dia da morte do corpo.
E aí muitas ilusões ficam por terra. Entenderam? Você está aqui, para pensar. Mantém o teu corpo sadio. Esse veículo que você tem, você vai precisar dele para a próxima existência. Eu também, viu? O meu. Tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho que cuidar muito bem dele. E do que eu penso. Eu posso prejudicar eles só com o que eu penso. Eu posso ser aquela pessoa mais ou menos calma, que na verdade eu não sou. Por dentro eu sou um cara perturbadão. Graças a Deus não sou. Venho estudando para isso. Vamos ver o próximo aqui para nós encerrarmos, que nós não queremos comer muito o seu tempo. Desculpe, sabe? Vou botar aqui para você, para nós acompanharmos aqui. Ok, tá aí para você. Aí é o seguinte. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de continuar a atingir o espírito que se tivesse melhorado ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe. O mal existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou sendo o mal moral, por si mesmo, uma causa de sofrimento. O sofrimento dura enquanto o mal subsistir. Sua intensidade diminui à medida que o mal perde a força. Meu Deus do céu. Pronto. É clara a lição, não é clara? Veja só. Deus, nós não temos como duvidar que Deus é... Olha, nós chamamos de Deus de inteligente, é muita pobreza de palavras, nossa. Inteligente é que nós vamos conseguindo aqui, rapaz. Deus é muito mais do que tudo isso. Não é? Ave Maria. Então, quem criou... Veja só. Você com sua mente, eu aqui, ó, pego aqui minha mãozinha, vocês estão vendo aí, ó, minha mão esquerda, ao lado aí de Jesus, minha mão direita, aqui ao lado de Maria, por trás de Maria, na frente de Maria, ó. Essa é Maria que Chico Xavier viu a foto dela no mundo espiritual, da época de Jesus, essa é a mãe de Jesus mesmo. Já esse aqui, eu tenho ele como Jesus, mas não é, Chico Xavier não fala que Jesus é assim, bonitão desse jeito. Deve ser, eu acho. Eu só sei que Maria é essa aqui, tá? Essa é Maria, Chico Xavier, Maria de Nazaré. A mãe de Jesus, da época, há 2000 anos atrás. Ô Maria, coisa linda. Tá? E nas aparições de Maria, os que retratam parecem muito com ela. Eu ia falar uma coisa que já não vou falar, tá? Desculpe. Porque aí eu vou usar... Bom, vamos lá. Pois bem, ó. Minha mão está aqui. Isso é um efeito, não é? Isso é um efeito. Isso é um sinal que eu estou encarnado. Se você mexer seu pé. Olha, se você estiver andando, quer ver se você morreu ou não? Se você estiver andando e vem alguém de frente para você e ele muda de caminho, ele sai, é porque você está encarnado. Porque desencarnado é a mesma coisa, compadre. O mundo espiritual é a mesma coisa. Tem ruas, tem tudo. Isso aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Só que tem regiões que são péssimas, ok? Mas olha, isso é um efeito. Então nós usamos o pensamento. É ou não é? Você com seu pensamento, você manipula seu corpo. Você com seu pensamento, seu corpo vai para onde você quer, faz o que você quer. É ou não é? Saudável. Quem foi que botou você aí dentro? Deus. Como Jesus disse, atai os pés dele e lance ele no fogo do inferno. No fogo do inferno é aqui o purgatório. Os espíritos dizem. Esse é o fogo que Jesus falava. O purgatório é aqui onde vocês estão na terra. Esse é o purgatório. Que muitos católicos e antes cristãos, outros cristãos, que as igrejas vieram antes do catolicismo, muitos cristãos tiveram essas visões do purgatório. É aqui onde nós estamos.
Por isso nós vamos ver gente mutilada, vamos ver gente de todo tipo. As faltas dele a gente vê logo quando vê-los. Pelos efeitos. Como eu estou com minhas mãozinhas boas, olha, vocês vão dizer, Walter, essas suas mãos são boas. Ok? Então, se você tem, cara, conserva isso. Evita esse sofrimento que está aí no 13. Quando ele diz aqui, ó. Ele colocou essa parte aqui. Deus que é justo pune o mal enquanto ele existe. Então, se Deus é justo, que ele é, e ele pune o mal enquanto ele existe, quem é teimoso, você acha que ele vai ficar lá bonzinho logo? Porque tem as expiações físicas, que são essas que nós vemos pessoas mutiladas, ou pessoas com problema, cegueira, câncer. Meu amigo, isso é lei de ação e reação. E tem os problemas de expiação moral. Já viu aquela pessoa dizer, foi você que matou. O cara não tem nada a ver com o crime e termina sendo condenado e jogado dentro de uma prisão. Ou a mãe tem aquele filho revoltado, sempre causando problema na família, ou fazendo vergonha na família. Problema moral. Mas ainda nós vamos falar sobre isso aí ainda, tá? O que nós queremos dizer aqui é que se o espírito, como ele diz aqui, ó, que Deus é justo, enquanto o mal existir, haverá punição. O que é melhor para você? Para mim, eu sei que para mim é melhor parar de fazer o mal. Que é o que eu estou aqui agora. Hoje eu tenho consciência. Se lá no passado eu fiz o mal, olha, eu sinto muito, se lá no passado eu fiz o mal, já está feito. Eu não tenho como desfazer lá no passado, não. Agora, o meu presente, essa encarnação e outras que virão, elas vão me ajudar a resolver minha conta. E eu, sinceramente, já aceitei essa proposta com as leis de Deus. Por que eu já aceitei? Porque eu quero me livrar. Eu quero ficar de bem, de boa com as leis divinas. Porque quanto mais eu resistir a não ficar de bem, de boa com essas leis, mais eu me atolo, mais eu complico, mais eu coloco barreira na minha frente para ver um dia Deus. Então, a nossa caminhada é o sexto sentido, é ver o mundo espiritual agora, tá? É apurar esse sexto sentido, a hipófise, né? Quem é médio vidente vê os espíritos sem problema. Alguém já pode ter visto os espíritos, sim. Dormindo, normalmente a gente vê os espíritos. Toda vez que nós vamos dormir, quem dorme é o corpo. Então nós estamos numa espécie de lazer. E a gente vê os espíritos. Só que a gente está no estado espiritual, embora ligado ao corpo. Nem sabe que está dormindo o corpo. Embora se deitou para dormir, a gente só sabe que estava dormindo quando acorda. Interessante, né? É umas coisas assim. Mas era bom que a gente se lembrasse. Tem gente que se lembra. Quando está no mundo espiritual, ele sabe que o corpo está dormindo e ele está em liberdade. Você já teve essas visões, esses sonhos? Ok? Então, é muito importante que saibamos essas leis, nós vamos avançar mais, nós vamos saber por que as expiações, por que o arrependimento e outras coisas mais, a reparação. Tá? Vai ficar para uma próxima, já que o vídeo ficou um pouco longo. Nos perdoe principalmente a mim, que sou eu que estou aqui à frente, que insisto, porque eu penso em vocês também. Se eu estivesse no lugar de vocês ouvindo essas mensagens, porque elas são verdadeiras, aqui não tem fake news não, tudo isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é a proposta cristã, poxa. Olha, Jesus veio para cá, sem ter nada que pagar, nada que espiar, nada para se arrepender, mente tranquila, espírito puro, espírito que não precisava de reencarnação. Como ele é o responsável por tudo isso que ele colocou aqui, por permissão de Deus, ó, todas essas fruteiras, todas essas águas, essas terras, os rios, os mares, foi Jesus que fez isso aí, ó, decorou tudo para a gente.
A gente às vezes vai passear, chega numa montanha, ou chegando em um rio, ou debaixo de uma árvore, ou perto de uma flor, e você diz, putz grilo, que coisa linda, é ou não é? Você vê um próprio animal, você diz assim, poxa, eu amo, como a natureza é bela. Jesus fez isso. Aí ele veio para cá. Aí acharam pouco os judeus, os romanos, que fizeram, eles que faziam aquelas festas das cruzes, né, de pregar as pessoas na cruz, não eram os judeus, mas os judeus condenaram Jesus. Mas Deus quis que fosse assim, porque só um homem, só um espírito do naipe de Jesus puro poderia suportar tudo que ele suportou. Com muito amor para nos dar o exemplo. Nós temos que andar para frente. Olha, meus irmãos, me desculpe, não temos como andar para trás. Nós não temos como andar para trás. Não temos, quando nós dizemos assim, andamos para trás, não. Espiritualmente, não se anda espiritualmente para trás. Ele arruma problemas, ele desvia-se, ele faz maldade. E aí é todo um calvário para ele. Entendeu? Então não vale a pena fazer o mal. Não. Fazer o mal para vir sofrer depois. Já não basta, pai. Vamos parar. Então Jesus nos deu o exemplo. Ele é o maior exemplo que tem. Ninguém tem o que reclamar de Jesus. Então nós vamos ficar por aqui pedindo desculpas pelo um pouco da demora, como já falamos, mas nosso interesse todo mesmo é ajudar todo mundo, tá certo? Então, olha, fica com Deus. Para o próximo vídeo, vem para cá, clica e mostra essas mensagens para outros irmãos também. Tamo junto. Com Deus sempre. Muita paz.